Boa noite, caros ouvintes. Está começando nesta sexta-feira, 12 de junho de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1114. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel, olha ele aí, grande Michel, muito obrigado, Michel. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você que está sempre aqui conosco, muito obrigado, muito bem-vinda e muito bem-vindo. Quero ler aqui as mensagens que eu recebi no dia 26 do mês passado. Cícera Campina, boa noite, doutor Paulo, Deus abençoe, muito obrigado. Fátima Cardoso, boa noite, doutor Paulo, que a sua mensagem alcance e transforme vidas hoje e sempre. Que bonito. Dedicação é admirável. Eu fico muito agradecido, Fátima, que belo elogio, agradeço do fundo do meu coração. E pensando nisso, né, a gente olha para Deus e percebe o quanto Deus nos suporta, o quanto Deus nos dá força. É isso que é quando a gente consegue manter um trabalho, manter uma dedicação, manter um esforço, não é só humano, é a ação de Deus, é a ação do dom da fortaleza. A fortaleza humana, ela é uma realidade, ela é uma virtude também, que precisa ser trabalhada, que precisa ser levada adiante, né? Agora, a virtude humana da fortaleza, ela tem limites. Porque por mais que eu haja, por mais que eu me esforce, por mais que eu tenha a força humana para lutar, tudo tem limite. Mesmo que a graça me ajude, a graça santificante me ajude, infundindo na minha vontade humana uma força, o dom da fortaleza, ele não tem limite. Você percebe? A virtude da fortaleza humana, porque são duas coisas diferentes. Virtude humana da fortaleza que a gente desenvolve junto com a graça de Deus, né? E o dom de santificação de fortaleza. São duas realidades muito próximas, mas bem diferentes. A virtude humana da fortaleza, ela é uma virtude que se desenvolve até um determinado limite. Sabe? E mesmo que você consiga levar adiante a virtude humana da fortaleza, você sente no seu coração determinados pontos em que você fala, daqui eu não consigo passar. E eu tenho um certo medo também, puxa, será que eu vou falhar? Será que eu vou fracassar? Agora, quando vem o dom da fortaleza, que é essa capacidade sobrenatural que Deus nos dá, você vai ter a fortaleza de uma forma muito profunda, muito mais profunda e muito mais corajosa. O dom da fortaleza permite você fazer coisas que a gente sequer imagina. Você pega, por exemplo, os grandes santos. Os grandes santos conseguiram manter aquele ímpeto, aquela força e enfrentaram problemas assim que a gente imagina que são insolúveis, sem se amedrontar, sem ter temor, porque eles estavam baseados não em si, mas na força de Deus. A virtude da fortaleza tem base no ser humano, e o dom da fortaleza é base divina. Então o ser humano chega uma hora que ele fala, eu estou com medo, eu não sei se eu consigo. Agora, o dom da fortaleza ele é tão poderoso que essa eu não sei se eu consigo ou eu tenho medo, supera. Então, é importante a gente entender isso. Eu agradeço muito o seu elogio, fico muito grato, porque é um sinal de que Deus está agindo, e percebo que, realmente, muitas vezes, nós precisamos nos aprofundar nos dons e nas virtudes, né? Para que a gente possa compreender o que cada uma dessas realidades fazem na nossa alma, no nosso ser, e como nós devemos nos abrir a isso tudo. Porque humanamente a gente não consegue. Por exemplo, que nem agora, nós estamos estudando, fazendo um estudo sobre o pecado. E é um estudo duro.
Eu reconheço que é difícil, eu reconheço que a gente fica triste porque a gente constata um monte de falhas na vida da gente, a gente constata que nós estamos ainda muito distantes daquela santidade a qual nós deveríamos já estar. Então a gente percebe isso deixa a gente triste. Eu não sei se você fica, mas eu fico, porque eu vou estudando aqui e falo, puxa vida, tanta coisa que precisa ser melhorada em mim, né? Tanta coisa que nós precisamos ser curados, refeitos, tantos vícios. O pecado, ele causa vício. E a virtude, ela traz para a gente o oposto. Sabe? Ao mesmo tempo que o pecado me leva para baixo, a virtude me leva para cima. Então, quanta coisa que eu preciso trabalhar dentro de mim, quantas virtudes humanas que eu preciso desenvolver com a ajuda da graça, quanta coisa eu deixei passar batido, quantas decisões eu tomei sem levar em conta o amor de Deus, a vontade de Deus. Ainda quantas vezes eu faço isso? Então, você vai percebendo que o pecado, ele vai desfigurando a gente. E quando a gente constata que nós estamos desfigurados ainda pelo pecado, não tem como não ficar triste, né? Não tem como não ficar abalado. Só que aí entra uma virtude teologal que ela é essencial nesse estudo, que é a virtude teologal da esperança. Então veja, eu constato o mal que o pecado causa em mim, me entristece, me abate, eu fico desanimado. E aí eu percebo que existe aqui, para a gente estudar o pecado, é necessário que duas virtudes, uma que é teologal e outra que é humana, sejam trabalhadas também. Não é só trabalhar o pecado, o conceito do pecado como nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando o conceito do pecado e quando a gente constata esse pecado em nós, abala, realmente abala. Então eu preciso, junto com o conceito do pecado, estudar virtude teologal da esperança e virtude cardeal da humildade. Veja, então, esperança, uma virtude teologal, que é a certeza de que Deus faz a obra de santificação na minha vida. E a virtude da humildade é justamente o que me permite abrir mão para que Deus possa assumir na minha vida essa transformação. Porque se eu for querer só lutar com as minhas forças para conquistar as virtudes normais, as virtudes cardeais e todas as virtudes humanas que vêm junto com as virtudes cardeais, nós não damos conta. Então, eu preciso ter, junto com o estudo do pecado, eu preciso estar muito bem equipado com a consciência das virtudes importantes na vida da gente. Então, você tem virtudes teologais que Deus nos dá e virtudes humanas que nós desenvolvemos com a ajuda da graça, principalmente com a ajuda das graças atuais. Então, cada virtude humana, ela se desenvolve com o nosso esforço e com a graça santificante e também com a graça atual. Então, eu preciso saber disso. Eu preciso saber que, para entender o pecado e para lidar com o pecado dentro de mim, eu preciso da força de Deus. Porque quando eu constato o pecado na minha vida, não tem como não ficar triste. Não tem como não se sentir decepcionado, não tem como não se sentir abatido. Sabe, veja, hoje, como nós estamos fazendo esse estudo sobre o pecado, eu também estou me aprofundando nesse estudo bastante para poder ensinar, para poder partilhar com vocês. Então, eu constato muita coisa que ainda falta na minha vida e isso dá um baque na gente. Essa manhã eu acordei cansado, literalmente cansado. Para sair da cama foi difícil, eu tive que tomar um banho rápido para poder acordar, despertar, porque eu queria ficar deitado, porque, sabe, você percebe, puxa vida, eu estou tão distante ainda daquilo que eu deveria estar, eu estou tão longe daquela realidade de santificação que o Espírito Santo quer realizar na minha vida, e eu não estou deixando, porque eu vivi muitos anos longe disso. Eu vivi muitos anos de uma forma orgulhosa e de uma forma soberba, onde eu definia quais eram os meus caminhos. Muitos anos. Isso vai criando no coração da gente vícios.
Então você vai agindo automaticamente de acordo com os vícios. E para você cortar isso e sair disso, eu preciso compreender que, em primeiro lugar, a feiura do pecado, mas o pecado não tem a última palavra na minha vida, é Deus quem tem. É Jesus quem tem. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Então eu preciso compreender como que o Espírito Santo vai agindo em mim para fazer com que eu continue lutando contra o pecado. Então eu preciso da virtude humana da humildade. E o pecado, quando eu constato o pecado na minha vida, eu chego nesse ponto da virtude humana da humildade. Eu percebo que eu sozinho não dou conta. Por mais que eu queira, por mais que eu lute, eu percebo que chega em determinadas situações que eu caio, que eu fracasso. E essa é a constatação do povo de Israel. Então, essa humildade, ela é essencial. O povo de Israel chegou num determinado momento da sua história, porque o povo de Israel, ele foi tendo uma relação profunda com Deus. E o grande fracasso do povo de Israel é exatamente esse. É você perceber que por mais que você conheça os mandamentos, por mais que os profetas entendiam a beleza e a maravilha dos mandamentos, o sentido profundo desses mandamentos, o sentido maravilhoso de viver perto de Deus, obedecendo a Deus e amando a Deus, por mais que este povo quisesse viver isso, chegava num ponto que eles não davam conta. Então, eles afastavam de Deus, caíam no pecado, entravam no fracasso, experimentavam a derrota em relação aos outros povos. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus. Então, isso tudo foi levando ao povo de Israel a purificar o povo de Israel. Mas mesmo essa purificação chegou num limite. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo agindo dentro deles. Porque Jesus ainda não tinha realizado a obra de salvação. Então, esse é o ponto. E a humildade, ela tem que conceber esse ponto. Veja, esses dois pontos básicos, a virtude humana da humildade. Eu percebo que eu sou fraco. Eu percebo que eu falho. Isso é importante. Tem muita gente que acha que sozinha pode dar conta de tudo. E o segundo ponto importante para a virtude da humildade, a virtude cardeal da humildade, é exatamente esse. É descobrir a salvação de Jesus. Então, quando eu percebo que eu sou fraco, e aí eu caio na humildade, porque eu acho que eu posso tudo, e de repente eu percebo que eu não posso nada, eu posso cair no desespero ou posso cair no cinismo, quando eu chego nessa conclusão humana. Puxa, eu não dou conta. Posso cair no desespero e posso cair no cinismo. Por que eu não caio no desespero e por que eu não caio no cinismo? Porque eu conto com Cristo. Porque é Cristo quem vem em meu auxílio nessa situação em que eu percebo que eu preciso ser salvo, que eu preciso ser resgatado dos meus pecados, que eu preciso ser transformado por dentro, que eu preciso ter uma mentalidade nova, uma esperança nova, um destino novo. Porque só Cristo pode dar para mim isso que eu não consigo me dar. E essa é a obra de salvação. Ele veio para me resgatar do pecado, porque na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados. Na cruz, as consequências dos nossos pecados recaíram sobre Cristo. Percebe? Então, aqui Jesus começa a obra de salvação. E ao mesmo tempo, ele me dá o Espírito Santo para agir dentro de mim. E é o Espírito Santo quem me vai fazer ser um novo homem. É o Espírito Santo quem me dá um coração novo e um espírito novo. Que refaz a minha vida, que refaz os pontos que foram quebrados dentro de mim pelos pecados que eu cometi e pelos pecados que os outros cometeram. Então, veja, aqui é o grande ponto. E aqui a virtude da esperança, ela é impressionantemente importante. Porque a virtude da esperança me garante que esta obra de salvação que Jesus realizou vai me atingir, me atinge, me completa, me refaz, me cura, me reconstrói, me dá uma vida nova.
E essa vida nova vai acontecendo na medida em que eu me aproximo de Cristo, na medida em que eu fico com Cristo, na medida em que eu busco Cristo, na medida em que eu sirvo a Cristo. Então, nesse estudo sobre o pecado, eu não posso entrar de cabeça nesse estudo sem ter essa certeza, sem ter este apoio que tanto a virtude da humildade me dá, como a virtude teologal da esperança. A virtude teologal da esperança é sobrenatural. Ela vem em meu auxílio. E a virtude humana da esperança é humana. A virtude humana da humildade é humano. O pecado, quando eu constato o pecado na minha vida, eu caio e percebo, olha, peixe, eu não tenho força. Aqui eu entro na minha verdade humana. A verdade humana é essa, nós somos extremamente frágeis. Nós fomos fragilizados pelo pecado. E o pecado me destrói. O pecado me mata. E o pecado mata através de mim. Então o pecado é medonho. E eu não tenho ainda, humanamente, nós não temos a capacidade de sozinhos lutar contra o pecado. Então a humildade me ensina isso. Que eu sou fraco, que o pecado é medonho, que o pecado me mata, que o pecado mata através de mim. Então eu não quero mais pecar, mas eu constato que é difícil não pecar. E aí entra a virtude teologal da esperança. Olha, você não está sozinho. O Espírito Santo veio habitar em você. A Trindade Santa está habitando em você. A graça santificante está agindo em você, através das virtudes teologais e através dos dons de santificação. E é isso que me garante poder sair dessas trevas do pecado, poder sair dessa prisão e desse vício que o pecado causou na minha vida. Sabe, o primeiro vício deles é a indiferença contra Deus. Nós nos acostumamos a ter uma vida viciada nessa indiferença em relação a Deus. Deus passa a ser, no máximo, para a gente um sonrisal. Desculpa falar desse jeito. Um remédio quando eu estou passando mal ou quando eu estou enfrentando alguma dificuldade. Então, este vício de viver desse jeito precisa ser sanado em nós. Para que eu realmente perceba a grandeza de Deus e a malícia do pecado. O pecado, ele quer afastar aquilo que Deus criou em mim. Eu fui criado para Deus, eu fui criado para amar a Deus, para conhecer a Deus, para obedecer a Deus e para refletir a Deus. Porque se eu fizer isso, eu sou feliz e pleno. Então, o pecado é uma obra do demônio para me afastar dessa plenitude que Deus, desde toda a eternidade, reservou para mim e para você. Então, eu preciso entender a malícia do pecado. Eu preciso compreender o mal que o pecado causa. Sabe, compreender dói. Quando a gente compreende o mal que o pecado causa, o mal que o pecado já causou em mim, e o mal que o pecado causou através de mim, e muitas vezes, infelizmente, continua causando. Dói demais. Dói demais. Como é que eu, debaixo dessa dor, da constatação que o pecado já realizou em mim, como é que eu não vou sucumbir? Eu não vou sucumbir porque eu sou suportado por Deus. Deus vem em meu auxílio. Eu não quero mais pecar. E, de repente, no dia seguinte, eu já estou pecando. É impressionante. Eu não quero mais. Eu já entendo que o pecado é mal. Eu percebo que eu caio. Mesmo não querendo, eu caio. É a constatação. E aí que entra a virtude da humildade. Sabe, humildemente eu reconheço a minha fraqueza. Humildemente eu reconheço a minha total dependência a Deus. Porque sozinho eu não dou conta de nada. Jesus estabeleceu no mundo uma igreja. Ele instituiu a igreja. Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei a minha igreja. Sabe? Ide por todo mundo, batizai as pessoas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai tudo o que vos ensinei. O que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu. E aí Jesus fala também, em João 6, eu sou o pão da vida. Quem come o meu corpo e bebe meu sangue, vive por mim e eu por ele.
e eu darei a vida eterna. Quer dizer, é isso que faz com que eu possa ter esperança de ser salvo por Cristo. Porque ele estabeleceu nesse mundo uma igreja. Então, essa salvação chega até mim, a salvação que Cristo realizou, através da igreja. Então, é através, quando eu constato o pecado mortal dentro de mim, eu preciso me arrepender desse pecado e buscar a confissão desse pecado. Eu preciso da confissão, do sacramento da confissão, para que a graça santificante seja de novo restabelecida na minha vida, para que a Trindade Santa volte a agir dentro de mim de forma plena. Porque o pecado mortal me desliga da graça santificante e me afasta de Deus. Então eu preciso ser religado a Deus depois que eu constato o pecado mortal na minha vida, e isso acontece por graça de Deus através da igreja. Não basta eu ficar na minha casa e falar, perdão, Senhor. Eu preciso receber o sacramento da reconciliação. Porque quando eu fui batizado, eu passei a fazer parte de um corpo místico. Então, o meu pecado, ele não afeta só a mim e as pessoas próximas. O meu pecado afeta também o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, se o Espírito Santo não está agindo em mim porque eu pequei, se a graça santificante não está agindo em mim porque eu pequei, estou em pecado mortal, isso impede a ação da Trindade Santa em mim e da graça santificante. Veja, eu estou interrompendo a ação do Espírito Santo na igreja através de mim, porque eu faço parte desse corpo que é a igreja. Então eu preciso não só receber o perdão dos meus pecados, porque Deus me perdoa, se eu reconheço o meu pecado, se eu reconheço que eu falhei, se eu reconheço a minha malícia. Deus me perdoa e Deus restaura a ação santificadora do Espírito Santo em mim. E aí, novamente, o Espírito Santo passa a agir em mim e através de mim também na igreja. Então, o meu pecado, ele não só afeta a mim e as pessoas próximas, ele afeta o corpo místico do qual eu participo. A partir do momento que eu fui batizado, eu passei a fazer parte do corpo de Cristo, eu sou um com Cristo. Então, imagine uma árvore. A igreja, imagina, é uma árvore. Então você tem o tronco, desse tronco central saem os ramos, desses ramos saem folhas, e outros ramos menores e folhas, e dessas folhas vão surgir as flores e os frutos. Então, veja, a seiva que circula em todo este organismo, que é uma árvore grande e frondosa, sai desde a raiz até o último pedacinho da folha ou da flor ou do fruto que já está no galho. Então, se acontece algum problema naquele galho, a seiva não chega. Se aquele galho, por exemplo, teve uma pancada, recebeu um corte, a seiva que passaria por aquela região que está cortada não chega até o outro ponto. Conosco a mesma coisa. Quando eu vivo no pecado, eu caio no pecado, eu que fui batizado, faço parte desse tronco. Então, como eu estou machucado, como eu estou ferido, como eu estou truncado pelo pecado, a seiva do Espírito Santo, que deveria passar por mim para chegar nos outros, não passa. Então não basta só eu chegar em casa e falar, Senhor, eu pequei, me perdoa. Eu preciso ser restaurado, eu preciso ser refeito, eu preciso ser recolocado de forma adequada nessa grande árvore que é a igreja. Então muita gente acha, eu vou me confessar em casa direto com Deus, não preciso da igreja para nada. É um erro gravíssimo, porque é no sacramento que eu sou restaurado. É no sacramento que o Espírito Santo volta a circular em mim e através de mim. Então não basta eu ficar em casa, perdão, errei. Não, eu preciso ser restaurado. E essa obra de restauração é uma obra divina, não é uma obra humana. Então Jesus, ele que estabeleceu o sacramento da confissão. Não é a igreja que estabeleceu o sacramento da confissão, é Jesus. Porque Jesus sabe perfeitamente a nossa fragilidade depois do pecado. Por isso que ele estabelece uma igreja.
para que Jesus possa chegar até onde Jesus tem que chegar, no mundo inteiro. Por isso que é uma igreja católica. Católica significa universal. Jesus tem que ir para todos os confins da humanidade. E lá agir, e lá levar sua salvação, e lá nos mergulhar no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai fazer essa obra de santificação em mim. É o Espírito Santo quem vai restaurar o meu coração machucado pelo pecado. É o Espírito Santo quem vai refazer a minha alma que foi desfigurada pelo pecado. Isso é uma obra divina. Nós não temos esse poder. O poder que nós temos é constatar a nossa fragilidade. E a partir daí, me entregar a Deus, não me entregar ao desespero, não me entregar à angústia, ao desânimo. Não, Deus não para de trabalhar, Deus não para de me refazer, Deus não para de me curar. Sou eu que, quando peco, impeço a ação de Deus. Então eu preciso ser restaurado novamente para que a ação de Deus continue em mim. Por isso que eu preciso da igreja. Não tem como viver santamente sem a igreja, não tem como viver sem os sacramentos. O Espírito Santo me é dado pelos méritos de Cristo no batismo, no sacramento do batismo. Deus estabeleceu isso, foi o próprio Cristo quem estabeleceu isso. Ide por todo mundo e batizai as pessoas. É uma ordem, é um mandato de Cristo, não é uma opção. Sabe, existe dentre os protestantes linhas que são tão radicais contra os sacramentos que não aceitam nem o sacramento do batismo. É uma linha chamada, são protestantes anabatistas. Anabatista, ou seja, eles não aceitam nem o sacramento do batismo. Porque o protestante não aceita o sacramento da confissão, não aceita a Eucaristia como presença real de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, não aceita o sacramento da confissão, já falei, da unção dos enfermos. Não aceita. Eles aceitam, no máximo, o batismo. Porque não tem como ir contra, né? Agora, a confissão é o próprio Cristo quem estabelece na igreja. Pedro, o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Gente, veja, é Jesus quem estabelece o sacramento da confissão. E é Jesus quem estabelece o sacramento da Eucaristia. E é Jesus quem estabelece o sacramento do batismo. Ide por todo mundo e batizai. Você tem grupos protestantes, os anabatistas, que não aceitam nem o sacramento do batismo. Então, essa ideia de que eu não preciso da igreja para nada vem sendo levada ao longo de 500 anos. E nós vivemos uma sociedade que se acostumou com esse desleixo para com a igreja. Isso vai contaminar. Veja, o pecado vai contaminando outras pessoas. O pecado vai se propagando, gente. Eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada. O pecado vai se propagando. São 500 anos que Lutero separou a igreja. Sabe, este pecado de Lutero, ele não parou lá em Lutero. Ele continuou. E foi crescendo cada vez mais, e foram surgindo outros protestantes, outras linhas protestantes, até chegar numa situação que nós vivemos hoje de profundo desprezo para com Deus e desprezo para com a igreja. Então, o pecado, um câncer que se propaga para destruir o corpo místico de Cristo, que é a igreja, que somos todos nós. O pecado, ele não vem para só me afastar de Deus, só isso já seria um grande mal, mas vem para afastar a humanidade de Deus, vem para destruir a humanidade, porque o demônio sabe que a humanidade depende totalmente de Deus para tudo. Então, hoje criou uma sociedade avessa a Deus e com uma pretensão de autossuficiência. Eu posso tudo. Você vê um monte na internet, você assiste um monte de programas que incentivam exatamente esse conceito. Eu posso tudo. Se eu tiver boa vontade, se eu tiver esforço, você vai montar uma empresa. Aí você percebe lá na formação que
que muita gente dá de administração e tudo mais. Não, basta você ter boa vontade, basta você ser organizado, basta você ter métodos, que você vai conquistar tudo. Gente, isso é ilusão. É lógico que eu preciso ser organizado, é lógico que eu preciso ter métodos, é lógico que eu preciso planejamento, é lógico que eu preciso um monte de coisa, mas não é isso que vai garantir o sucesso ou o fracasso da minha empresa. O que vai garantir será que eu consigo manter este pique o tempo todo? Essa organização perfeita o tempo todo? Será que eu consigo acordar cedo todo dia? Será que eu não fico doente? Será que eu não fico fragilizado? Será que eu não me sinto acabado? Sabe? Essa visão de que o homem é super-homem, que não precisa de nada nem de Deus, vem daí. Vem daí. E vai afetando todas as áreas da nossa vida. Você quer ter sucesso na vida? Basta você... Eu vou te ensinar a fórmula do sucesso. Basta você fazer isso, que vai dar tudo certo. Gente do céu. A providência de Deus fica onde? A fragilidade do ser humano fica onde? O coração machucado pelos pecados, os traumas que o pecado deixa no ser humano, a fragilidade própria da condição humana, fica como? Isso é ilusão. Eu preciso de Deus para tudo. Lógico que eu preciso lutar. Por isso que a gente tem que estudar e entender melhor as virtudes humanas e o que as virtudes humanas fazem e como a gente desenvolve essas virtudes humanas. Mas tudo isso tem limite. Diferente da ação dos dons de santificação e da virtude e das virtudes teologais, porque os dons de santificação e as virtudes teologais nos chegam pelo poder de Deus, pelos méritos de Deus. São ferramentas divinas. Por isso que, por exemplo, um santo ou uma santa movida ou movido pelo dom da fortaleza é capaz de realizar obras inacreditáveis, porque é o dom de fortaleza sobrenatural que é muito mais poderoso que a virtude humana da fortaleza que age nos santos e nas santas. E a partir daí, eles conseguem suportar as piores provações, eles conseguem suportar os piores problemas, superar os piores problemas e buscar soluções heróicas, porque vem um poder de Deus em meu favor, porque o poder humano, que também tem uma certa capacidade de enfrentar certas coisas, tem limite. Mas o poder de Deus que vem em meu favor não tem limite. Por isso que o dom da fortaleza, o dom sobrenatural da fortaleza, que chega até nós, graças ao batismo, ao sacramento do batismo, é capaz de fazer o ser humano suportar o insuportável e ultrapassar aquilo que é intransponível. Enquanto que a virtude humana da fortaleza, que é uma das 4 virtudes cardeais, ela tem limite. Veja, vamos fazer um pequeno parênteses aqui para a gente não se perder. Você percebe na história da humanidade uma virtude humana de fortaleza que é do esforço humano. Você desenvolve isso. Esse esforço humano é desenvolvível. Tá certo isso? Não sei. Então, esse esforço humano é capaz de se desenvolver. Então, você pega pessoas que são pagãs e realizam obras que são realmente maravilhosas. Você pega aqueles grandes heróis, né, da história, você pega aqueles grandes guerreiros da história, tudo pagão. Como que eles conseguiam ter coragem para fazer e enfrentar exércitos e enfrentar situações difíceis? Veja, coragem humana. Isso qualquer ser humano pode desenvolver. Aí você vai num nível maior, que é a virtude da fortaleza humana, recebendo a ação da graça atual, das graças atuais, que são forças que Deus nos dá para realizar determinadas situações naquele momento. A graça santificante é uma realidade que já está em nós. É uma vida nova. A graça santificante me faz participar da natureza de Deus. É algo estável.
estabelecido em mim pelo sacramento do batismo. Eu perco a ação da graça santificante quando eu peco. Mas se eu não pecar, a graça santificante está estabelecida em mim. É uma vida nova que Deus me deu. Deus me deu uma capacidade sobrenatural de participar da natureza dele. Graça santificante. As graças atuais são capacidades que Deus me dá num determinado momento da minha vida para desenvolver uma virtude humana, por exemplo. A virtude humana da fortaleza. A virtude humana da fortaleza, então, de repente, eu tenho que enfrentar uma situação difícil. Eu preciso, Deus me dá forças para eu enfrentar essa situação difícil. Veja, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo quase que paralisado. Então, a virtude humana da fortaleza tem esse limite, tanto para quem é pagão quanto para quem não é pagão. Para quem não é pagão, esse limite ele pode começar a ser ultrapassado graças à ação de uma capacidade sobrenatural chamada graça atual. Então, Deus, naquele instante, te dá uma força. Ele te dá uma energia maior para você enfrentar aquela situação que você estava com medo, e aí você vai lá e enfrenta. Agora, o dom de fortaleza, ele vem de tal forma no coração do ser humano, que esse ser humano, ele enfrenta as coisas sem medo. Ele toma atitudes que, para quem está olhando, fala, esse cara está louco. Mas não, ele não está louco, ele está movido pelo poder de Deus e pela certeza de Deus nele. Então ele enfrenta tudo e todos com este poder, para estabelecer o reino de Deus nesse mundo, junto com Cristo, para manifestar a glória de Deus. Esse poder sobrenatural é muito maior do que a própria graça atual que me ajuda a enfrentar uma situação de medo. Deu para entender? Então, veja o nível. Então, quando a gente está lidando com as realidades, eu preciso entender todo este processo, porque senão eu vou cair no desespero. Eu percebo que quando eu estudo os pecados e começo a enxergar o que é pecado, como são os pecados, quais são os pecados e como eles agem, eu percebo que tem muita coisa errada dentro de mim. Eu percebo, e você também deve perceber que tem muita coisa que está fora do eixo. E aí você olha para isso e fala, não tem de onde tirar forças. E isso significa humildade, virtude humana da humildade. Eu não tenho de onde tirar mais força. Então eu preciso recorrer a quem tem força, que é Cristo. Porque ele já fez essa obra de salvação na minha vida. Deu para entender? Então eu preciso mergulhar nesse Cristo para estudar o pecado. Porque senão eu não dou conta. Então eu percebo em mim, olha, ainda muitas vezes a malícia ainda fala alto no meu coração. Muitas vezes ainda caio na impureza de pensamento. Muitas vezes ainda caio numa impureza de imagem. Vejo coisas que eu não deveria estar vendo. Percebe? Isso quando você constata que é pecado e que faz mal, e que destrói, e que arrebenta, e que acaba a minha relação com Deus, isso é uma tragédia. Então, se eu for deixar só o ser humano agir aqui, eu vou cair no desespero, na tristeza, na desesperança. Então, eu preciso entender isso, que isso é mal, e preciso entender que para sair desse mal, só pelo poder de Deus, que age através dos sacramentos da igreja. Se eu não me voltar para os sacramentos da igreja, se eu não me voltar para a Eucaristia, se eu não me voltar para a confissão e depois para a Eucaristia, eu não dou conta. É importante que a gente entenda isso, porque senão a gente abandona não só o estudo, como a própria caminhada. Por isso que tem que tomar cuidado, por isso que eu tenho que ir devagarzinho. Eu sempre falo isso para vocês. Quando a gente estuda as coisas de Deus, principalmente quando a gente chega nesses pontos que são muito duros, muito difíceis, nós precisamos ter um cuidado extremo. Um cuidado extremo. Vamos fazer uma pequena pausa e a gente já continua. Vamos voltar? Então, quero agradecer a Angelina Lima. Muito obrigado, Angelina Lima. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Muito obrigado, gente, do fundo do meu coração. Então, o pecado mortal, vamos voltar ao nosso estudo, né? Que Deus nos dê força, que Deus nos dê humildade, que Deus nos dê
cada vez mais a virtude teologal da esperança, da certeza de que Deus vai vencer em nós todos esses limites. Então, a virtude teologal da esperança é a certeza de que o poder de Deus vai me levar para o céu. Que o poder de Deus vai vencer em mim os pecados que me afastam de Deus. Que o poder de Deus vai curar os danos que o pecado já deixou em mim. E, junto com Deus, nós vamos conseguindo ser restaurados e refazer as nossas vidas em Deus. Sabe, se eu cometi uma injustiça, eu preciso reparar essa injustiça, mas eu não consigo reparar tudo sozinho. Então eu preciso do auxílio de Jesus para que eu possa reparar o que é possível reparar nesse mundo, né? E contar com a graça de Deus, e contar com a misericórdia de Deus, e contar com a ação curadora de Deus que me ajuda a reparar as coisas que eu não consigo. Vamos supor, vamos pegar aqui um exemplo. Uma pessoa que eu ofendi, que eu magoei, eu causei um dano a essa pessoa. E esse dano foi se propagando não só para outras pessoas, mas para a família dessa pessoa que eu magoei. Essa pessoa que eu magoei está com o coração quebradinho, porque eu magoei essa pessoa. Como é que eu vou fazer para restaurar esse coração que eu machuquei? Eu preciso pedir perdão, misericórdia, e eu preciso pedir perdão para essa pessoa. Olha, você me desculpa. Eu realmente te machuquei, eu realmente agi mal, eu errei. Veja, estou começando um processo de reparação. Isso eu posso fazer e devo fazer. Se eu não fizer, eu estou me omitindo. Veja agora, quem vai curar é ótimo, né? Quem vai curar este coração é Cristo. Então eu preciso suplicar para que Cristo cure este coração. Que eu não tenho esse poder. Eu tive o poder de quebrar, mas eu não tenho o poder de restaurar como Cristo tem. Dá para entender? Então veja, tudo que eu fiz de errado exige uma reparação. Nós já vimos nas aulas passadas que a reparação é muito difícil de acontecer. Em primeiro lugar, o pecado é uma ofensa a Deus, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que é criador, que é pai, que é puro amor, que é amor eterno e que é perfeito. E ele é Deus. Então, quando uma criatura ofende Deus, aqui criou-se uma situação que é irreversível. Não tem nada que eu possa fazer para reparar a ofensa que uma criatura fez ao seu Criador, porque o Criador é Deus e nós somos pequenininhos demais. Então, como é que eu vou reparar a ofensa que eu fiz a Deus? Eu não tenho como. Mas Cristo pode, porque eu faço parte da igreja, porque eu fui incorporado a Cristo no meu batismo. Cristo pode e ofereceu ao Pai, em meu nome, a reparação que ele conquistou na cruz. É por isso que é importante saber que eu fui, no meu batismo, incorporado a Cristo e incorporado à igreja. Isso é imprescindível na obra de salvação, porque é só Cristo que pode oferecer a reparação do meu pecado, do erro do meu pecado, da injustiça que eu cometi contra Deus, que é pura justiça, que é puro amor. Só Deus pode reparar a Deus aquilo que eu cometi. Porque Deus é Deus e eu sou criatura. Então, em primeiro lugar, a primeira parte da salvação que Cristo realiza por mim é esta reparação com o Pai, em meu nome. Por isso que eu preciso ser, por isso que eu preciso ser colocado em Cristo, inserido em Cristo, porque Cristo chega ao Pai e oferece ao Pai o seu sacrifício de cruz em meu nome, no seu nome, em nome de todas as pessoas que foram batizadas. Então, veja, essa injustiça que eu cometi contra Deus é reparada por Cristo, que é Deus, que se faz homem, e no meu lugar oferece algo a Deus que eu nunca poderia oferecer. Percebe? Então, esse primeiro pecado, esse primeiro lado do pecado, Jesus restaura. O segundo lado do pecado, o dano que o pecado causa em si mesmo. Todo o pecado traz um dano, porque eu escolhi um caminho diferente de Deus, o caminho que Deus queria. Por que
O caminho que Deus quer é um caminho perfeito que não vai me trazer dano nenhum, muito pelo contrário. Vai me fazer cada vez mais pleno, cada vez mais feliz, cada vez mais realizado e cada vez mais santo. Os 10 mandamentos, qualquer caminho dos 10 mandamentos. Quando eu vou contra os 10 mandamentos, não só eu desobedeci a Deus, olha aqui, ó, a injustiça, como eu também optei por um caminho que vai me causar dano. Ou dano físico, ou dano moral, ou dano espiritual, ou dano psicológico, mas vai me causar dano. Eu nunca poderia escolher esse caminho, porque esse caminho me afasta de Deus e causa um dano para mim. Por isso que o pecado é irracional. Agora, a partir do momento que eu escolhi o pecado, que eu escolhi um caminho que vai me causar o dano, eu vou colher esse dano. E como que esse dano vai ser restaurado em mim? Se eu não fui criado para viver debaixo desse dano. Eu fui criado para refletir a glória de Deus, para viver na presença de Deus, para amar a Deus, não para viver nesse engano. Não para receber o dano que esse caminho oposto que Deus me convida, eu tomei. A partir do momento que esse dano instalou na minha vida, está instalado. O que eu posso fazer para reparar esse dano? Eu preciso de uma vida nova, um começo novo. Porque aquela vida anterior, essa vida que eu vivi no pecado, o dano que esse pecado causa, está causado. Se eu quebrei a caneta na parede, quando eu olho a caneta está quebrada. Eu não tenho como olhar para essa caneta e falar, agora você funciona. Não vai funcionar, porque ela está quebrada. O dano já foi causado. Eu preciso de uma vida nova. E Jesus me dá essa vida nova, um novo recomeço. Você percebe? É essa restauração que Jesus faz. Essa vida nova, é um coração novo, é um espírito novo, é uma realidade nova. É uma vida nova em Cristo. É por isso que sem Cristo é impossível sair do pecado. Entende? Então, quando a gente estuda o pecado, a gente constata o pecado em nós, a gente percebe o horror que é se afastar de Deus, porque Deus merece ser amado, Deus merece ser obedecido, porque Ele é meu Senhor, Ele me criou. Quem sou eu para falar para Deus, olha, eu prefiro um caminho diferente daquele que você manda? Sabe, é uma loucura, é uma insanidade. O pecado, nesse sentido, é irracional. Porque o ódio é irracional. O demônio, ele era um anjo de luz, ele perdeu a condição eternamente de ser anjo de luz por causa do pecado. E Deus não volta atrás, porque foi uma escolha que o anjo fez. Porque o anjo foi criado por Deus para determinada situação, para determinada atividade. E o anjo se recusou a obedecer a Deus para determinada atividade. Então ele sabia que ao se recusar, ele estaria indo contra a ele mesmo. Ele estaria indo contra, porque o anjo foi criado para servir, para atuar de acordo com a vontade de Deus. O anjo é um mensageiro, a palavra anjo significa mensageiro. Então, o anjo, por causa da inteligência espiritual dele, ele sabia que ao recusar-se obedecer a Deus, ele estaria indo contra ele mesmo, de uma forma irreversível. E mesmo assim, ele optou por recusar. Percebe como é irracional? Veja, um anjo tem uma capacidade intelectual, de inteligência, muito maior que a nossa. E mesmo assim ele se recusou, sabendo que ele ia perder a condição de luz, a condição da graça. E mesmo assim ele fez. Por quê? Porque o pecado deixa a gente cego, o pecado deixa a gente sem... atrapalha a nossa inteligência, atrapalha todo o nosso ser. É impressionante isso. Você compreende? Então, como é que eu vou combater o pecado? Eu preciso descobrir o pecado e descobrir a ação de salvação de Jesus em mim. Porque uma coisa é você ouvir nos querigmas que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, que o Espírito Santo age, que o Espírito Santo cura. Outra coisa é você perceber que Jesus precisa ser o seu Salvador, o seu Senhor. Ele precisa derramar o Espírito Santo em você para que o Espírito Santo possa fazer aquilo que para você é impossível, que é começar uma vida nova, é ser restaurado, é ser recriado. O Espírito Santo nos santificando, ele está nos recriando. Dá para entender? Uma coisa é saber lá de fora, outra coisa é saber cá de dentro. E quando a gente descobre a ação do pecado em nós,
realmente nós nos sentimos prostrados e tristes. Graças a Deus. Só que nós não podemos nos desesperar, porque Cristo vem fazer a obra de salvação na nossa vida. Tá claro? Então, o que define o pecado mortal? O pecado mortal é definido por 3 bases claras, né? Deixa eu achar aqui, espera um pouquinho só, que eu deixei marcado aqui, porque senão a gente vai perder de vista aqui, né? O pecado mortal, ele vai contra os 10 mandamentos, né? Só que o pecado mortal, ele tem características, né? O que é o pecado mortal? Veja, as 3 condições tem para que haja um pecado mortal na minha vida, tem que ter 3 condições. A primeira, ferir a lei de Deus, uma matéria grave. Então, quando eu ofendo um dos 10 mandamentos. Primeira condição. Eu ofendi um dos 10 mandamentos, seja ele qual for. Por que é matéria grave? Porque os mandamentos são caminhos de perfeição, caminhos de amor, caminhos de felicidade que Deus está nos propondo. E quando eu falo, eu não quero seguir qualquer um desses caminhos, eu estou me opondo à ação amorosa de Deus. Eu estou me colocando numa situação de pretensa elevação. Eu sei o que é melhor para mim. Isto é orgulho. Por isso que é grave. Deus está propondo caminhos de santificação, de felicidade, de plenitude nos 10 mandamentos. Você quer ser feliz? Obedeça os 10 mandamentos. É isso que Deus está falando. Quando ele dá os 10 mandamentos. Tanto é que o pecado original, o demônio, ele vai atacar Eva justamente nesse ponto. Nesse ponto da gravidade. Veja, o demônio convenceu a Eva que ela só seria feliz se ela desobedecesse a Deus. Porque ele jogou toda aquela conversa em cima de Eva, né? Olha, fiquei sabendo que você não pode comer de todos os frutos que estão no paraíso. Veja, então aqui o demônio já está jogando no coração de Eva, além de ser uma mentira brutal, ele já está jogando no coração de Eva uma imagem deplorável de Deus. Que Deus é esse? Isso é um tirano, que não permite você comer das frutas. Então ele te coloca num lugar cheio de frutas maravilhosas, de comidas deliciosas, de tudo que é bom, e te proíbe de comer aquilo. Então você está sendo torturado. Veja a malícia, a astúcia demoníaca. Já começa a jogar no coração de Eva, uma desconfiança em relação ao amor que Deus tem pela humanidade. E aí a Eva tolamente vai falar para ele, não, Deus não me proibiu de comer todas as frutas. Deus me proibiu de comer da fruta da ciência do bem e do mal. Porque se eu comer dessa fruta da ciência do bem e do mal, eu vou morrer. Aí o demônio vira e fala, não, você não vai morrer, muito pelo contrário. A partir do momento que você comer da fruta da ciência do bem e do mal, aí que você vai viver. Ou seja, você vai ser feliz, você vai viver a partir do momento que você começar a desobedecer a Deus. Porque o que Deus está querendo para você é algo para te diminuir, é algo para te deixar lá embaixo, é algo para que você não cresça, não se desenvolva. É isso que o demônio fez com ela. Por isso que quando a gente peca contra os 10 mandamentos, é grave. Porque nós estamos caindo no mesmo pecado de Eva, que depois Eva levou para Adão. E Adão aqui, um tremendo de um banana. Vendo que o demônio está atacando a Eva, vendo que o demônio está tentando a Eva, ele vai lá, não defende Eva e depois ainda é convencido. Veja, Adão é um banana. Então a Bíblia ela não é machista como um monte de gente fala. Percebe? O demônio foi na fonte, que é a Eva, fonte da vida. Então, se a fonte da vida está contaminada, a vida inteira está contaminada. O demônio é terrível. Então, veja, o que o demônio está falando, se você viver os mandamentos, você não vai ser feliz. Você vai ser feliz se você desobedecer os mandamentos. Se você comer do fruto, aí sim você vai ser feliz. Porque Deus não quer a sua felicidade. Então, este é o pecado original. Por isso a gravidade do pecado mortal.
Porque Deus está falando para a gente, olha, o caminho de felicidade, o caminho de plenitude, o caminho de esperança, de alegria, o caminho de santidade, de paz, de bonança, de prosperidade, ou são os 10 mandamentos. E eu vou falar, não quero. Eu escolho qual caminho eu devo seguir, eu vou ser que nem Eva. Eu vou cair na mentira do demônio e escolher viver buscar a felicidade longe de Deus. É orgulho profundíssimo. Porque, além de ser orgulho, é uma desconfiança tremenda em relação a Deus. Deus é bom, gente. Deus é muito bom. Se Deus está propondo um caminho para a gente, se Deus está propondo um caminho de plenitude, de felicidade, vamos seguir. Agora, quando eu me recuso a seguir esse caminho, veja, eu me recuso. Eu me ponho diante de Deus e falo, não vou fazer. Eu vou seguir o outro caminho. Eu não aceito o 6º mandamento que prega, que ensina que o sexo é só para o casamento. Não aceito de forma alguma. Porque eu, como criatura, sei o que é melhor para mim. Eu sei que eu vou ser feliz se eu desobedecer a Deus. Veja, eu caí no pecado. Por isso que é grave. Porque esse pecado que Adão e Eva caíram, afastou a humanidade de Deus. Trouxe a desgraça para a humanidade. Veja, isso é terrível. E se eu caio do mesmo jeito, eu estou cometendo algo que é tão terrível quanto. Deu para entender como é importante a gente entender essas coisas? Deu para entender como é importante entender? Deu para compreender como é importante entender essas coisas? Veja, o pecado grave. Por que é grave ir contra os mandamentos? Justamente por causa disso, porque o caminho que Deus nos propõe de felicidade, de plenitude, de paz, de esperança, de bonança, de prosperidade, de desenvolvimento, de crescimento, são os 10 mandamentos. Porque Ele é meu Criador, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para a humanidade. A partir do momento que eu vou contra isso, eu estou buscando caminhos que vão levar para situações terríveis. O pecado leva para a dor, leva para a tristeza, leva para o fracasso, leva para a angústia, leva para a doença, leva para a morte. Então Deus não quer que eu vá para a angústia, para a tristeza, para o fracasso, para a infelicidade, para a doença e para a morte. Mas para não ir para esses lados, eu preciso seguir o que Deus está mandando. Só que quando eu falo não, eu estou desconfiando do amor de Deus. Eu estou desconfiando do poder de Deus. Eu estou desconfiando da benignidade de Deus, da honestidade de Deus. Por isso é gravíssimo. E a gente não se dá conta. Por quê? Porque nós caímos no mesmo pecado que Adão e Eva caíram. O demônio convenceu a Eva que ela só seria feliz se ela desobedecesse a Deus. Esse é o grande ponto. O primeiro grande ponto em relação ao pecado mortal. Como é que eu sei que eu estou cometendo um pecado mortal? Porque eu estou indo contra qualquer um dos 10 mandamentos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu sei que eu estou cometendo um pecado mortal, é que eu tenho plena consciência de que esse mandamento é bom e mesmo assim eu não aceito. Percebe? Eu tenho plena consciência de que isso aqui é certo, de que esse caminho é certo, eu já sei que isso aqui é certo e eu me recuso. Veja, o orgulho, a prepotência. Eu me recuso a seguir esse caminho, mesmo sabendo que é certo. Eu defino para mim o que é certo e o que é errado. Mas só Deus pode definir. Por isso, o fruto da ciência do bem e do mal. É justamente isso. Só Deus é capaz de definir corretamente o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que é certo e errado por reflexo da ação de Deus em nós, através da lei natural e através da iluminação da consciência. Por isso que eu posso descobrir o que é certo e errado. Mas quem pode realmente definir o que é certo e errado? Só Deus. Porque só Deus é capaz de conhecer o que se passa na nossa alma e na alma da humanidade toda. Só Deus pode entender o que se passa quando uma pessoa comete um erro, quando uma pessoa comete um pecado, quando uma pessoa comete uma injustiça. Nós nos deparamos com o pecado, com a injustiça e com o mal. Mas só Deus é capaz de compreender o coração de uma pessoa, o que levou uma pessoa a cair nessa situação. Nós não.
Então, só Deus é capaz de julgar, só Deus é capaz de saber realmente o que é certo e o que é errado no mais profundo. Percebe? Então, mesmo eu tendo consciência de que aquilo está errado e eu me recuso a obedecer a Deus e peco, veja, isso constata o pecado mortal. E a terceira coisa que faz com que o pecado mortal seja realmente mortal é quando, mesmo sabendo que está errado, eu faço com vontade. Então, veja, eu sei que está errado, tenho certeza de que está errado, tenho certeza que eu não deveria fazer e vou lá e faço. Isso é pecado mortal. Entendeu? Em relação aos 10 mandamentos. Então, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes na vida da gente nós corremos e caímos nesse erro? Nessa prepotência, nesse orgulho, nessa desconfiança. Veja. Agora, essas condições são básicas para definir o que é um pecado mortal, diferente de um pecado venial. Então, não fica assustado, não fica angustiado. Na aula que vem, na segunda-feira, nós vamos retomar isso aqui para a gente poder trabalhar melhor esse conceito do que é pecado mortal, do que significa essa realidade de... Deixa eu achar aqui, toda hora eu perco aqui. De saber o que é a matéria grave, de ter plena consciência do que é a matéria grave e, mesmo assim, optar por ir contra a matéria grave. Tá bom? Então, mas essa é a sequência. É ir contra um dos mandamentos, saber que esses mandamentos me fazem bem e o mal vem por desobedecer qualquer um desses mandamentos e, mesmo assim, eu cometo o mal. Então, eu queria terminar o programa de hoje, de sexta-feira, consciente do mal que eu já fiz, né, dos pecados mortais que eu já cometi, e humildemente suplicar ao Pai misericórdia. Humildemente. E humildemente me colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu não consigo sentir. Livra-me, Senhor, livra dos apegos aos pecados que eu já cometi. Livra-me dos vícios dos pecados que eu já cometi. Livra-me do hábito de cair nos mesmos pecados. Porque à medida em que eu vou caindo no pecado, eu vou perdendo completamente a noção de quem eu sou, de quem Deus é. Principalmente eu vou perdendo a noção de quem Deus é. E perdendo a noção de quem Deus é, eu vou perdendo a noção de quem eu sou e de quem são as outras pessoas. Eu quero colocar o Pai em nome de Jesus com toda a humildade, toda a tristeza que eu sinto em relação aos pecados que nós cometemos, o que eu cometi, toda a tristeza de perceber as consequências nefastas que esses pecados atuam na vida da gente, e suplicar para que eu possa ter uma confissão, fazer uma confissão muito bem feita. Para que Cristo possa me perdoar, que Cristo possa voltar a agir com poder na minha vida e, através dos seus méritos e da sua salvação e da entrega que Ele faz do Espírito Santo para mim, ser restaurado, ser refeito e chegar a ser aquele Antônio Paulo Marão Miziara que Deus, desde toda a eternidade, concebeu na sua visão perfeita da criação do meu ser. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom final de semana, uma boa e santa confissão, movido por um profundo arrependimento e um desejo de voltar-se para Deus com todo o seu ser. E uma celebração eucarística maravilhosa. Até segunda-feira, se Deus quiser.